Olá, meu amigo Ariston! Estamos em mais um programa Manicômio da Política. Muito bem, Juca. Tudo bem com você, meu caro? Tá elegante, meu amigo? Tô normal. Isso não tem nenhum capricho nisso aqui, é assim que eu me visto. Ô Ariston, eu tô achando a mesa meio bagunçada, ou é assim mesmo? Mas que bagunçada, Juca. Você vê as coisas diferentes de como eu vejo. Aqui tem 2 livros, uma caneta, uma xícara que eu acabei de tomar café e não tem mais nada. Onde é que tá a bagunça? Tá bom, Ariston, é porque nos outros programas estava sempre limpinha, eu podia dançar em cima da mesa, agora tá mais difícil, né? Tá bom, mas a mesa não foi feita para você dançar, foi feita para eu trabalhar. Então, para eu trabalhar, tem que ter algum instrumental de trabalho. Ô Ariston, você tem razão, Ariston. Como você tem razão também quando fala lá do Trump. Me conta as novidades aí, como é que tá aquela guerra, Ariston? Olha, é uma coisa que mexe com todo mundo, com todo o planeta. O Trump, sem consultar ninguém, sem obedecer às leis do próprio país, porque ele teria que ter pedido licença ao Congresso para declarar guerra, ele juntou-se com Israel e invadiu o Irã. Em cima de quê? Em cima do sucesso que ele teve na Venezuela. Foi lá, invadiu a Venezuela, prendeu o ditador, matou 100 pessoas e hoje é o dono da Venezuela. E no Irã isso não aconteceu. A guerra se espraiou por todo o Oriente Médio. Os Estados Unidos têm base em todos os países em volta do Irã. E o que o Irã faz? Com pouco armamento, com pouco soldado, com pouco dinheiro, atira nessas bases americanas. E aí começou o problema. Lá tem o Golfo de Hormuz, onde se escoa 20% do petróleo retirado do mundo. As empresas de petróleo, com medo de ter algum problema, afundamento de navio, a perda de material, deixaram de passar por lá. E isso alterou o preço do petróleo no mundo inteiro. Antes da guerra, nós estávamos pagando 60 e poucos dólares, acho que 64 dólares, e agora já estamos em 104 dólares. E o senhor que está em casa, fique certo que esse Trump é um teimoso. Embora ele seja covarde, ele corre das ameaças, ele vai persistir ainda nessa guerra. E esse preço vai crescer. E vai crescer e vai aumentar o custo de vida em todo o mundo. Não é só no Brasil, não. No Brasil até que nós estamos com um percentual pequenininho porque nós temos produção própria. Mas é um negócio que mexe com toda a humanidade. É, mas as bombas de gasolina já estão mudando os valores. Fui colocar gasolina no meu carrão, já paguei muito mais caro, Ariston. A guerra é lá longe, aqui se produz petróleo, mas o preço sobe igual. Mas aí não é preço que subiu, aí é a ganância do distribuidor. O preço subiu menos de $1 no Brasil, a Petrobras aumentou, se não me engano, 0,68 centavos de dólar por litro. Aí aqui já aumenta 4, 5, porque aí o distribuidor, na ganância, começa a tomar dinheiro da população. Tem que entrar em ação rápido o sistema de fiscalização do preço ao consumidor. Não é possível que a gente permita que alguns sabichões levem vantagem de uma situação tão esdrúxula, tão negativa, tão ruim para o mundo como essa guerra. Chega! Você aí, meu amigo, que tem um posto de gasolina, se dê o respeito. Respeite a população. Não vá colocar aumento acima do que você foi cobrado.
Isso é ganância, e essa ganância não termina bem. Mas já existe aí um controle. Já vi muitos postos sendo multados porque aumentaram muito acima do que deveriam. É o que você está falando, exatamente. Então, que bom que esse controle atue mais e aperte mais para que as coisas adquiram uma certa normalidade. Não que a gente queira pagar menos, mas as coisas são como são, não são como alguns querem. Como alguns querem, dá na guerra. Quer tomar conta do país, quer matar o presidente do país, quer matar o primeiro-ministro, quer matar o Ayatollah, depois vem as consequências. Vamos falar de política, porque o negócio também tá pegando fogo lá em Brasília, né? A história do Banco Master, cada dia tem novidade? Tem e vai aumentar. Vai aumentar. De 9 telefones celulares apreendidos com o senhor Vorcaro, o banqueiro picareta, só a metade de um foi vistoriado. Quando entrarem nos outros, tem conversa aí para o ano inteiro. Tem muita gente metida nisso. Tem deputados, tem senadores, tem desembargadores, tem juízes, lobistas, tem ministros, tem muita gente envolvida. Nós vamos ver aí um desenrolar dessa coisa que vai se parecer muito com a Operação Lava Jato. Afinal de contas, a metade dessa gente está envolvida. Você considera que esse pode ser o maior escândalo financeiro dentro do nosso país? Não, eu não considero. Eu tenho certeza que é o maior escândalo financeiro de todos os tempos. O que eles faziam? Eles pegaram um banco pequeno, se juntaram com uns fundos ocultos, não vigiáveis, que mandavam dinheiro para fora, que lavavam dinheiro, fizeram uma trampolinagem aí, com dinheiro furtado da população, roubado da população, e para justificar a entrada desse dinheiro, eles começaram a comprar papel pintado, papel que não vale nada. Não vale nada. Alguém chegou, pintou um papel, levou na gráfica, rodou e deu um valor, R$10 cada ação, R$20, R$50. E o banco ia lá, comprava isso por centavos e dizia que aquilo era 20, 30, 40 mil reais ou R$40 cada um para poder justificar o dinheiro que tinha dentro do banco. Esse é o escândalo. Ariston, esse momento é bem delicado, mas a Polícia Federal tá agindo de uma forma corretíssima, não é? Vamos bater palma. Eu não sei se corretíssimo ou não, me parece que sim, mas está agindo dentro dos seus mandamentos, está cumprindo a sua missão. E é isso que a gente espera da Polícia Federal, que ela atue dentro das suas características, respeitando o Estado Democrático de Direito, mas prendendo e punindo esses malfeitores. Eles não merecem conviver com aqueles que eles estão afanando, estão tirando dinheiro, estão tirando as poupanças. E, normalmente, gente que precisa. É um absurdo o que está acontecendo. Ô Ariston, estamos chegando aí pertinho da Copa do Mundo. O Ancelotti já escolheu aí a seleção para os últimos amistosos. Você tá apreensivo para ver como vai ser esse Mundial? Estou apreensivo, mas tenho certeza de uma coisa. Há uma participação efetiva do treinador, ele está à frente dessas escolhas, ele não está se rendendo a argumentos que anteriormente se rendia, ou seja, o empresário do jogador foi quem indicou, o treinador foi quem indicou, o clube foi quem indicou. Não, ele está escolhendo livremente os jogadores da seleção. Agora eu acho que o Brasil vai fazer bonito na Copa do Mundo. Eu também acho, Ariston. E olha, tô acompanhando aí, parece que o Renato Gaúcho tá dando uma sacudida no teu Vasco. O que você acha? O Renato Gaúcho chegou bem, ele chega bem,
ele tem apesar daqueles arroubos que ele tem de gritar, de se comportar de uma forma exótica, ele consegue unir o grupo. Ele conseguiu levar as pessoas a pensarem no Vasco da Gama, em raciocinar em equipe, em coletivo. E o coletivo que ele está administrando está saindo muito bem. Isso se deve, sabe a quem? Ao Renato Gaúcho. Ele é que mexeu na psicologia do elenco. E nós estamos indo para jogar, chutando bola em gol, indo para frente, exatamente ao contrário do técnico anterior. Agora nós temos resultados. Viva o Vasco, viva o Renato Gaúcho. Agora, Renato, eu conheço seu passado. Até no Vasco eu conheço. Já passou 2 ou 3 vezes pelo Vasco. Pelo Flamengo eu conheço. Você começa bem e depois você relaxa. Não relaxe no Vasco. A torcida do Vasco é diferente das outras torcidas. Se você começar com aquele negócio de viva Renato Gaúcho, e esquecer do time, você vai ser enxovalhado no Vasco e vai ser dispensado. Então se dedique, meu amigo. Vá a fundo. Faça o que você sabe fazer, que o final é garantido. O Renato é aquele cara que parece ser camarada dos jogadores, né? Não parece ser o chefe, parece, vamos lá galera, vamos jogar bola, como se faz na praia, no futevôlei. E ele assim levanta o astral das pessoas que estão no time. Vamos ver por quanto tempo, né, Ariston? Mais do que isso, o Renato foi um bom jogador de futebol. Ele se acha o melhor do mundo, não foi não. Foi um dos 100 melhores do mundo. Talvez o 98, 97, um dos 100, mas foi um excelente jogador de futebol. E ele conhece a manha dos jogadores. E ele tem personalidade forte. Ele, na hora de colocar as suas posições, ele coloca com firmeza. Então, o sucesso da administração dele no Vasco vem disso. Ele consegue unir o tempo que ele passou como jogador e a personalidade forte que ele tem. Ele une os jogadores e ele manda bem. Muito bem, Ariston, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais um bloco de muitas novidades políticas. Eu quero saber do Rio de Janeiro, tá bom? Ótimo, vamos conversar sobre isso. Estamos de volta, meu amigo Ariston, e agora eu quero te ouvir falar da política do estado do Rio de Janeiro. Como andam as coisas, Ariston? Complicadas. E não podia ser diferente. Nos últimos 20 anos, o Rio de Janeiro foi castigado por administrações absolutamente fora do padrão que existia no país. Nós temos Witzel, que foi governador, que saiu cassado. Nós temos esse Cláudio Castro, que tem vários processos contra ele. Antes disso, nós tivemos situações deletérias. Vou dizer a você com toda certeza, o moral do político carioca e fluminense caiu muito. Hoje em dia, o homem público chega lá querendo tirar vantagem para a sua família. Se encontra em cada família daquele que chega lá 4, 5, 6 pessoas remuneradas pelo Estado. Isso não é possível. As falcatruas tomaram conta de tudo. Tem agora um assessor da Secretaria de Governo, que não me ocorre o nome dele, que prestou um depoimento e pediu demissão, e dizendo ao governador que estava pedindo demissão pela corrupção que havia no governo dele, que diz que a corrupção está em todas as secretarias, todas. Não há licitação que seja feita sem ser manipulada. Se mexe nos preços, se altera, se leva por fora. Há influências. Há pessoas mesquinhas se aproveitando da população.
Nós precisamos de políticos que tenham interesse público, que olhem o Estado com uma visão de um médico que está atendendo um doente. Não é possível, num Estado tão necessitado como o nosso, que ainda apareçam grupos lá para desviar dinheiro. E olha, o que é grave, não se fala mais em milhão, não. Só se fala em bilhão. Fulano roubou 1 bilhão, Beltrano voltou 1 bilhão. Se não, vejamos, dos candidatos que estão aí, vamos tirar Eduardo Paes desse grupo, que não tem dado motivo para eu estar dizendo essas coisas. Tirando Eduardo Paes, todos aqueles pretendentes a cargos públicos, todos os pretendentes a cargos públicos eletivos estão metidos em falcatruas. Todos respondem a vários processos. Esse governador fica correndo com projetinhos para poder ganhar tempo e não ser caçado ainda dentro do mandato. Candidato a senador, ninguém nunca ouviu falar, não sabe o nome dele, o que ele fez pelo país, o que ele fez pelo Rio. Antigamente, você tinha pessoas do bem, pessoas que tinham um currículo. Você pegava um Nelson Carneiro, tinha uma história. O que ele fez pelo país? Fez isso, fez aquilo outro. Você pegava um Carlos Lacerda, idem. E por aí afora, você tinha vários componentes que participavam da política do Rio de Janeiro que tinham um currículo. Eram homens decentes, honrados e que trabalhavam. Agora, os que estão aí não têm currículo, tem folha corrida na polícia. Eles estão envolvidos em várias falcatruas. Então, às vezes, você me pergunta, Juca, e outras pessoas me perguntam, escolher quem? Escolher quem tenha currículo, quem já trabalhou pelo Estado, quem já fez. Você tinha Brizola antigamente, você tinha Darcy Ribeiro. Não é possível estar entregue a esta canalha. Isto é uma canalha que vem lá, ninguém sabe nem de onde. E quem é fulano de tal? Ah, fulano de tal é irmão do prefeito de tal lugar. Você não sabe nem onde fica esse lugar. É assim que a pessoa é candidato. É irmão, é parente, é não sei o quê, de quem é candidato. Não, nós queremos pessoas que tenham currículo, que tenham trabalhado pelo Rio de Janeiro, que tenham uma vida limpa, que tenham uma vida honesta, que não esteja querendo enriquecer às custas do dinheiro público. Serviço público não é para enriquecer. Tem um bom salário? Perfeitamente, aproveite esse seu bom salário. Quando se chega a um cargo como deputado federal, senador, governador, o ganho que essas pessoas poderiam ter já está implícito. Quando eles deixarem o cargo, eles são tão conhecidos, eles têm tanto acesso, eles aprenderam tanto que eles têm grandes possibilidades de crescer profissionalmente. Esse é o resultado de quem participa de uma função pública, quem chega ao topo dela, sai. Você não conhece nenhum ex-presidente da República no Brasil, nenhum, que saiu para arranjar um emprego. Todos saem com a participação efetiva na vida. Na vida, não é na vida pública, não. Aqueles que saíram bem. Outros não, estão na cadeia. Tem uns que... Collor está na cadeia. Bolsonaro está na cadeia. Os que foram lá se aproveitar, terminaram presos. Então, no Rio de Janeiro, nós estamos nesse ponto. Ou vai para o Palácio Guanabara, ou vai para Bangu. O Rio de Janeiro parece Paris de 1789. Os soberanos se aproveitaram tanto de Paris que um belo dia a pequena classe média, ou a grande classe média, se juntou ao proletariado e tomaram conta do país, fizeram a derrubada da Bastilha, que era a cadeia que tinha lá, soltaram os presos, prenderam os soberanos
e degolaram todos eles. Foram 10 anos de guilhotina. Eu temo, porque no Brasil vai precisar de 20 anos de guilhotina. 10 anos não vai resolver. Mas esse é o resultado. Ou vai para o palácio ou vai para a cadeia. O senhor tem a responsabilidade. O senhor não está votando em Antônio, em João, em Pedro, em Carlos, em Maria, em Joaquina. Não, o senhor está votando no seu filho. O senhor está votando no seu neto. O senhor está votando no futuro da sua cidade e no futuro do seu país. Há necessidade de se exigir dessa gente um currículo de vida, provando o que fez ou o que sabe, e exigir dessa gente os bens que já fizeram pelo Estado. Se não tiver nessa categoria, se tiver folha corrida da polícia, fora, não vote neles. Ariston, mas me conta uma coisa, se realmente eles forem pra cadeia, como é que fica? Quem entra no lugar deles? Os substitutos eventuais. Há no direito toda uma formação, uma formatação de como se ocupa um cargo público. Por exemplo, o governador é eleito diretamente. Depois do governador vem o vice-governador. Depois do vice-governador vem o presidente da Assembleia Legislativa. Depois do presidente da Assembleia Legislativa vem o presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Então esse ritual será cumprido, até que se chegue a uma pessoa de bem. Não é possível que sejam todos bandidos. Vamos admitir que nesse meio tem uma pessoa de bem. E é esse que deve nos governar. Ariston, o que você acha da gente ouvir a Renata Esplanada de Brasília trazendo alguma novidade política? O que você quer saber dela? Eu quero saber todas as fofocas que a gente não sabe aqui. Tudo que ela souber lá de bastidor pode passar para a gente, que nós vamos receber com muita atenção. Agora, queria chamar, voltando ao assunto anterior, atenção a uma coisa. Entre os candidatos, tem uma candidata mulher, é a Jane. Tem currículo, é honesta e é decente. E por que me veio o nome dela à cabeça? Porque você me pediu para eu mostrar quem governaria. Digamos que o governador, ela vai ser candidata a vice-governadora. Digamos que o governador não se saia bem, por algum motivo, não sei. Tem um segundo lugar que já pode se colocar. Então a vida política é assim, não há espaço vazio. Sempre aparece alguém em condições de tocar o barco. Maravilha! Vamos ouvir a Renata trazendo as novidades de Brasília. Entra aí, Renata! Olá, Ariston e Juca. Olá, amigos do Manicômio. Brasília segue em modo investigação. O caso Banco Master continua avançando, com novos desdobramentos e cada vez mais nomes importantes sendo citados. A sensação por aqui é de que ainda tem muita coisa para aparecer e pouca gente tranquila com o que pode vir à tona. Mas mudando o foco do Planalto para o Rio de Janeiro, o cenário político também deu o que falar. O governador Cláudio Castro deixou o cargo antes da situação se complicar de vez e agora tenta reverter o cenário na Justiça, de olho em uma possível candidatura ao Senado. É aquela velha história. Quando a pressão aumenta, tem gente que prefere sair de cena, mas sem abrir mão de voltar ao palco depois. Coisas da política brasileira que nunca perde o enredo. Volto com vocês no estúdio. Maravilha, Renatinha. Você é ótima. Eu pensei que você ia trazer as fofocas de Brasília e no final você trouxe as fofocas do Rio. Tá bom. Nós gostamos. Ficamos felizes com sua participação. Muito obrigado, um beijo para você. Ô Ariston, agora vamos falar de Presidência da República. Novidades aí no páreo? Não tem. As novidades são as mesmas. Tem o Lula candidato de um lado e do outro lado o Flávio Bolsonaro. Estuda-se o que o Lula fez e estuda-se o que o Bolsonaro fez. E daí tira o peso para se votar.
Não adianta inventar outro critério, o critério é esse. Quem fez pelo Brasil e quem não fez pelo Brasil. O Lula esteve aqui no Rio outro dia, falou que quer colocar todos os brasileiros atletas, mandou o pessoal caminhar em vez de pegar carro com gasolina cara. O que você achou disso? Foi piada? Não, não é piada, mas não deixa de ser um encaminhamento daquele período em que havia uma propaganda no ar, na televisão, que dizia mexa-se. Era um negócio que os médicos inventaram, mexa-se, saia da cadeira, saia do sofá, vá andar. O que o Lula quis dizer foi isso, pare de comer excesso, pare de comer bobagem. Se você começar todo dia, é salgadinho, come uma broa, um torresminho, toma uma Coca-Cola, você vai terminar engordando. E hoje a obesidade é muito prejudicial. E nós temos 30% da população já de obesos. E a obesidade leva a uma série de doenças que nós sabemos que são mortais até. Então, vamos comer com parcimônia, com educação e pensando um pouco na saúde. E vamos nos mexer. É isso que o Lula quis dizer. Mexa-se, é bom para a saúde. Tem gente aí que acha que depois as canetinhas emagrecedoras vão dar resultado, mas tá cheio de problema que elas causam também, Ariston. Todo remédio tem um efeito colateral. Tem uns que a gente sabe já. Toma isso, acontece aquilo. Toma isso, vai mexer nos rins, vai mexer no pulmão, vai, enfim, dar dor de cabeça, vai dar disenteria, vários remédios assim. Agora tem outros que a gente não sabe quais são os efeitos. É evidente que um remédio poderoso como esse das canetinhas que emagrece tem efeitos colaterais. Vamos apurar isso e vamos seguir a orientação médica. Esse negócio de estar comprando na rua, de caneta roubada ou caneta contrabandeada, isso às vezes é feito até com água de esgoto. Você às vezes está pegando até uma doença ao tomar uma canetada dessa. Então tenha cuidado. E outra coisa, a caneta não é definitiva. Ela tira seu peso um período, mas se você continuar com seus maus hábitos alimentares, você vai readquirir. E muito piores, não é? Ariston, uma peninha, mas eu tenho que te comunicar que o nosso programa está terminando, meu amigo. Ah, que pena. Eu estava tão feliz aqui conversando com vocês, mas eu devo dizer o seguinte, me dá prazer sair de casa, vir ao escritório e ter essa conversa com a população. Me dá prazer, porque aqui nós temos liberdade de dizer o que quisermos e nós temos toda a compreensão das críticas que nós podemos sofrer. Nós não somos imunes a isso, nós não somos os certinhos, nós não somos os melhores do mundo. Nós somos só pessoas que tiveram a oportunidade de se comunicar com o próximo. Maravilha, meu amigo, deixo aqui o meu abraço para você e para o nosso público que está assistindo a gente. Obrigado pela companhia. Eu agradeço também, mando um beijo para todo mundo e dizer que continuo mesmo tentando levar a minha verdade como sendo uma coisa que pode contribuir para a população.